A segunda é que Deus é verdade e justo e não pode mentir. Last week we learned God is love and His grace is eternal towards us. A semana passada vimos que Deus é amor e a sua graça é eterna para nós. Therefore, His salvation what He offers is eternal. E também a salvação que Ele oferece é eterna. Today we're going to learn once we believe in Lord Jesus Christ, we become the children of God. E hoje vamos aprender que uma vez que acreditamos em Jesus Cristo, tornamos uns filhos de Deus. And then hopefully we're going to go through the list. Then because of that short point, God is strong enough to keep us in His position. Outro ponto é que Deus é forte o suficiente para nos manter seguros. 6, very simple. God never changes. Em o sexto lugar, Deus nunca muda. And 7 is simple as well. God promised He will come back to us. E em sétimo lugar também é bastante simples, Deus promete que voltará para nós. So let's see how far we can go today. Amen. Então vamos ver o quão longe conseguimos ir hoje. Amém. So today we're going to begin with point 4. Vamos começar então hoje com o ponto 4. And please open the Bible in the first John chapter 4. E abram por favor a Bíblia. First John ou John? First John. 1 João 3. Not 4, 3. 1 João 3. Verse 2, please. Versículo 2 que diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. For me it's very interesting because always the Bible is taught when we get saved like we get now the salvation. For me it's very clear when we read passages like this. Yeah. The Bible is very clear we get now the salvation, not we will get the salvation. Quando lemos versículos deste género, a Bíblia é bastante clara ao dizer que nós conseguimos a salvação agora e não que vamos ter a salvação mais tarde. See, many people, the problem is because they don't believe they have salvation already. O problema hoje em dia é que muitas pessoas não acreditam que já têm a salvação. Here it says, now we are the Son of God. Aqui diz, agora somos filhos de Deus. So, in other words, when we get saved, we become the sons and daughters of God. Quando, por outras palavras, quando nós somos salvos, tornamos filhos e filhas de Deus. But when we receive Jesus Christ, He gives us the authority to become the sons of God. Who the one who have the authority, give us the authority. E quando nós recebemos Jesus Cristo, é-nos dada a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. Look to the John chapter 1, please. Vamos abrir em João 1, 1:11. versículo 11. Chapter 1:11 and until 13. Então, João 1, de 11 a 13, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Did you see that? Verse 12, it says, but many as receive Him. Conseguimos ver no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. It doesn't say will receive Him, who receive Him have or become already. Give them the power to become now. When He receive, He become the Son of God. A Bíblia diz, todos quantos o receberam, não os que vão receber, e a estes deu-lhes o poder de serem feitos neste momento filhos de Deus. You see, the saved people, they will not have a salvation, they have salvation. As pessoas salvas não vão ter a salvação, elas já têm a salvação. Probably I don't have the mic on, probably, let me see here. Oh, sorry. So the idea is when we get saved, when we accept Lord Jesus Christ, A ideia, quando somos salvos e quando aceitamos Jesus Cristo, we become the sons of God, nós tornamos os filhos de Deus the daughter of God. e as filhas de Deus. So salvation is beginning now, in that moment when you get saved. Então a salvação começa agora, neste momento, quando somos salvos. I got the eternal life in that Wednesday night when I was getting saved in 1999. Eu ganhei a vida eterna naquela noite em que fui salvo, em 1999. Salvation, like the Bible says, you're born again, right? A salvação, a Bíblia diz-nos que nós nascemos de novo. So once we're born again in God's family, we become the Son of God. Então, uma vez que nós nascemos de novo na família de Deus e nos tornamos filhos de Deus,
And God cannot take that away from us. He don't want to take that away. E Deus não nos pode tirar isso, nem nos quer tirar isso. Look, once you're born in a family, you're a family. Amen? Uma vez que nós nascemos numa família, nós somos parte dessa família. That's basically what he says this verse. E é basicamente o que diz aqui neste versículo. And it says, verse 12 again, but who many has received him, E diz aqui no versículo 12 novamente, mas a todos quantos o receberam, to them he gave the power. deu-lhes o poder. Gave the power. It's already done. Deu-lhes o poder, ou seja, já foi feito. And it doesn't say to become the sons of God in one time or when he come home to heaven. E não diz que vão se tornar filhos de Deus passado um tempo, ou só quando forem para o céu. In that moment. Mas fala que é nesse momento. In that moment when you get saved, you become the son of God. Nesse momento em que são salvos, tornam-se filhos e filhas de Deus. That's very important. Isso é bastante importante. And the sooner we know that and the sooner we accept that and understand that, E quanto mais cedo nós percebermos e aceitarmos isso, the better is for our salvation. melhor é para a nossa salvação. So not in the way we're going to keep longer or be better. No, it's just I can trust and be more relaxed in God's hands. É isso, só no sentido que podemos confiar e estar mais relaxados nas mãos de Deus. Because this one, the security of salvation is nothing else than you get relaxed. It's like you sit down and you relax. Porque a segurança da salvação é como se nos sentássemos e relaxássemos. You relax. Your salvation is in God. Porque a nossa salvação está em Deus. In your Father hand. E está nas mãos do Pai. Not in your work, not in my abilities. Não nas vossas obras ou nas minhas habilidades. And that gives me peace. E isso dá-me paz. The quicker I realize that, the more peace I have through my Christian life. Quanto mais rápido eu perceber isso, mais paz eu tenho na minha vida cristã. But when I believe in Jesus, E quando eu acredito em Jesus, I was saved instantly from eternal hell eu sou salvo imediatamente do inferno, por assim dizer, and become the son. e torno-me filho de Deus. Look to the Revelation 20. Em Apocalipse 20, Revelation chapter 20, 11. versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, The whole thing, the rest of it. e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte o inferno, e deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. See, when I accept Jesus Christ, my name is written in the book of the Lord, of the Lamb. Quando eu aceito Jesus Cristo, o meu nome é escrito no livro de Deus, do And Cordeiro. I pass from death to life. And not just life, eternal life. E eu passo da morte para a vida, não apenas vida, mas a vida eterna. And it's very important to know that. E é bastante importante saber isso. See, I don't have just 10 years life, eternal life. Eu não I don't have just 10 years. eu não tenho eternal life. apenas 10 anos de vida eterna. When I get saved in 99, I just not get old. I just don't get the life until I die. I don't just get the life until I die. Quando eu fui salvo em 1999, eu não tive vida só até eu morrer. I didn't get the eternal life after I die. Eu não tive a vida eterna depois de eu morrer, But I get the eternal life from that moment to eternity. mas eu tive a vida eterna desde aquele momento até à eternidade. And in one day, like here we just read, I will be accepted from the second death, what is to be departed from the Lord Jesus Christ. E como I will be with the Lord. E como aqui está escrito, um dia eu vou estar salvo da segunda morte e vou estar com o Senhor. Okay. John chapter 5, Em João 5, verse 24. versículo 24.
5:20. Que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. This is basically the same thing. Isto é basicamente a mesma coisa. And it says here very nice. It says, verily, verily. You know what it means, verily, verily? E diz aqui, na verdade, vocês sabem o que é que significa isto? My pastor always said, when he reads the Bible, verily, verily, this means be careful, listen good, listen very good. O meu pastor dizia-me, quando lemos na Bíblia, na verdade, para termos atenção e para ouvir com atenção. In our Bible, my Bible, it's a read Bible. This means that was the very word of Jesus. E na minha Bíblia está assinalada a vermelho, quer dizer que é a palavra de Jesus. So Jesus Christ, what we try to say here is, listen good. O que Jesus Cristo está a tentar dizer aqui é para ouvir com atenção. This is for me. Listen good. Isto também é para mim, ouve com atenção. And then he said, in the middle of the verse 24, he said, shall not come under condemnation. E no meio do versículo 24 diz, não entrará em condenação. I am accepted from the second death. Eu estou Go there. excluído da segunda morte. Why? Because I'm adopted. E because I'm adopted. I become the son of God. Adoptado. porque eu fui adotado e tornei-me filho de Deus. I become the daughter, the son of God, whatever you want. Porque eu tornei-me um filho de Deus. Is this through my merit? No. What Jesus did on Calvary. Isso não é através de Maria, é através do que Jesus fez no Calvário. Look to the verse Galatians chapter 3, in Galatians 3:26, please. Gálatas 3? 3:26. Em Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. It says here, what it says, you will be, is this what it says? O que é que diz aqui? Que todos serão. No. It says you are now. Diz que somos agora. In this moment, when you get saved, you're ready now. Then, now I am already, but in that moment, when I got saved, I become the son of God. No momento em que somos salvos, tornamos filhos de Deus. And it says here, and then it says here, by who? By faith in Christ. E vemos aqui que por quem? Pela fé em Cristo. It is very clear to me. I don't understand how many people try to do things in order to get to heaven. I don't understand that. Isto é bastante claro. Eu não consigo perceber como é que as pessoas tentam continuar a fazer coisas para ir para o céu. For me, it's very clear. It's because of what Christ did, not what I did or I will do. É bastante claro que é por causa do que Cristo fez, não por causa do que eu faço, eu farei. So, when we get saved, we become the sons and daughters of God. Então, quando somos salvos, tornamos-nos os filhos e filhas de Deus. And God always will be my Father. E Deus From that moment on. será sempre o meu Pai a partir desse momento. I hear people say, well, yeah, but how about if I don't go to church anymore, if I'm doing this and doing that? E eu posso perguntar, então, e se eu deixar de ir à igreja, ou se eu fizer isto ou aquilo? Look, I have 4 kids. Vejam, eu tenho 4 filhos. And especially my boys, they was something else when they was young. E especialmente os rapazes, eles eram alguma coisa especial quando eram mais novos. I use a lot of belt on them. Eu usei bastante o cinto nele. You're going to see in a few weeks one of them, Daniel. Daqui a algumas semanas vocês verão um deles, Daniel. I remember when I would have to discipline him. Eu lembro quando tinha que o corrigir. He would really take it as a man. I mean, I put him on my knee. Eu colocava-o no meu joelho. Now, the Benjamin, this is 2 meter guy now, okay? O Benjamin agora tem 2 Now, metros. when I spank him, I have to lock him down because I put him here and I have to lock him Quando the eu, legs. quando eu He was castigava, doing it. eu tinha que o prender porque ele tentava So then I fugir. give it to him. E depois então eu castigava. And he was screaming before I get to him. E ele continuava a berrar depois de eu But castigar. I discipline my kids Mas eu disciplinava os meus filhos because I love them. porque eu os amava. And I want them to stay in the right track. E eu queria que eles se mantivessem no caminho certo, que ouvissem o seu pai, Listen to the Lord. que ouvissem o Senhor. Now Daniel was different story. Agora Daniel era uma situação He was a diferente. little more built, good build, Ele era mais corpulento, like you're gonna see him. como quando And virem. when I give it to him, he was staying and take as a man. Ele, quando eu o castigava, ele permanecia como homem. But what I try to say is, when I discipline my kids, what I did when I did discipline my kids, I never, ever, ever
not my sons anymore. I no love them. Mas o que acontece é que quando eu disciplinava os meus filhos, eu nunca tive em mente, ou tive a ideia que eles já não eram maus filhos ou que não os amava mais. They are my kids. Eles eram os meus filhos. They are my sons. Part of the family. Eram parte da família. So is with God. When the children of God, the daughter of God, don't listen to the Lord anymore. E também é assim com os filhos de Deus, mesmo que não ouçam mais. I believe they don't lose their salvation if they say. Eu acredito que eles não percam a sua salvação se forem salvos. But I do believe they lose the fellowship with the Lord. Mas eu acredito que eles perdem a comunhão com Deus. And I believe God will discipline them a lot. E eu acredito que Deus os vai disciplinar bastante. Yes, I do believe that. Eu acredito nisso. But I don't believe for a second that Christian will lose their salvation. Mas eu não consigo acreditar que os cristãos percam a salvação. Yes, they have to pay for their sin, yes. Eles têm que pagar pelos seus pecados, We have sim. to pay for the sin, we have to pay for disobedience. Nós temos que pagar pelos pecados e pela desobediência. But the Father will never inherit us. They will say, well, I'm not your father anymore. Mas o pai nunca irá dizer que não vai ser mais seu pai. So, when we become the Son of God, we become the Son of God permanently. Então, quando nos tornamos filhos de Deus, tornamos filhos de Deus para sempre. See, think about it. We see people get adopted kids Nós, in the movies. nós conseguimos ver pessoas a adotar crianças nos filmes. Think about it. Somebody come to him and said, well, I adopt you now, Pensem nisso. Alguém que chega ao pé de uma criança e diz: vou adotar-te agora. but you will be my son first when you're 18 or something. When you're 18, will be my son when you will be 18, not now. Mas só vais ser meu filho quando tiveres 18 anos, não agora. It's silly, Isso não é parvo, but it's true. mas é verdade. When you get adopted, you're adopted from that moment and you're the children of that person. Quando são adotados, tornam-se filhos daquela pessoa a partir daquele momento. In our case, the Lord. Em nosso caso, Okay. para Deus. So we said the point 4 was when we become the children of God, we are permanent children of God. Então, nós conseguimos ver neste ponto, quando nos tornamos filhos de Deus, somos permanentemente filhos de Deus. And then point 5, Agora, em quinto lugar, God is strong enough to keep us in His possession. Deus é forte o suficiente para nos manter em sua posse. See, before I got saved, Antes de eu ser salvo, I was pretty much a good person, eu era more or less. uma boa pessoa. Not good, never, ever good to go to heaven. Nunca bom para ir para o céu. But I trust my good deeds. Mas eu confiava nas minhas boas obras. So I go to church, I pray and do this and that. Eu ia à igreja, eu orava, fazia isto e aquilo. So I was saved. My mind. Então na minha mente eu era salvo. And when I don't live the way God wants me to live, E quando eu comecei a não viver da forma que Deus queria que eu vivesse, I believe I lost my salvation. eu acreditava que tinha perdido a minha salvação. So what happened? I need to get saved again. Então o que é que aconteceu? Eu acreditava que precisava de ser salvo de novo. But that's so wrong. Mas isso estava tão errado. And you have no idea how many people think like this. E vocês não têm ideia quantas pessoas pensam dessa forma. Well, when I got saved, God is God enough or strong enough to keep me in His possession. Então, quando eu sou salvo, Deus é forte o suficiente para manter na sua possessão. The Bible said the Lord Jesus Christ, when He died, His blood cleansed me and buy me back from the devil, from the how you say, Prentice? He brought me back. Somebody says like a market. It's like a market. God buy me back. Então, a Bíblia diz que quando How you said? Redeem. But what is the word for that in Portuguese? Redeem. It's like I was to the devil and then God redeemed me. God buy me back with the blood of Jesus Christ. Quando Jesus morreu, o seu sangue resgatou-me do diabo. Like a slave, I was there for sale. Devil was my God in that moment, my soul, God. Como um escravo que o diabo nessa altura seria o meu dono. Ele tinha-me na sua posse. And God wants me to redeem me. The moment I accepted the Lord Jesus Christ, I was redeemed. I was bought. E no momento em que eu aceito Jesus Cristo, eu fui resgatado. And now, when He bought me, He's able to
keep me. E Ele é capaz de me manter lá seguro. The problem is today with many Christians, maybe Christians, they don't believe God is God enough or good enough or strong enough to keep us. O problema hoje em dia é que muitos os cristãos não acreditam que Deus é forte o suficiente e capaz o suficiente para nos manter seguros. There are such a thing as Christian, good Christian, but not good Christian, but Christian, I mean, but they don't have the security of salvation. Existem alguns cristãos que não têm a segurança da salvação. Because they don't have that certainty that, hey, they are secure, they can rest in peace, they can relax in God's hands, God's possession. Não têm essa segurança que podem descansar em paz nas mãos de Deus. We can get relaxed in our Christian life. E nós podemos estar relaxados na nossa vida cristã. We can rely on the Lord. The Lord is strong enough to keep me in His possession. E nós podemos descansar que Deus é forte o suficiente para nos manter a sua posse. It's very important. Isso é bastante importante. Look to the John chapter 10. Em João capítulo 10. And I can believe, and because it's nothing new under the sun, because it's nothing new under the sun, I believe in those times there was also such a Christian who there wasn't certain for the security of salvation. E eu acredito também já nos velhos tempos havia pessoas que não tinham segurança da sua salvação. Look at John chapter 10, we said, right? And look at verse 27. João 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Conseguem ver o quão bonitos são estes versículos, se as pessoas pensam sobre eles. My sheep hear my voice. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. This means the sheep know the voice of the Lord, of his pastor. Isso significa que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. And then it says, I know them. E depois diz, eu os conheço. You know what this means? This means the Lord Jesus Christ knows every Christian personally. Isso significa que Jesus Cristo conhece cada cristão pessoalmente. This means he have a relationship with every Christian. Isso significa que ele tem um relacionamento com cada cristão individualmente. And then it says here, and they follow me. E elas seguem. And then verse 28. E no versículo 28, I give unto them eternal life. Eu dou-lhes a vida eterna. You see, God gives you eternal life. Deus é quem nos dá a vida eterna. Not your pastor, não o pastor, not your church, ou a igreja, not your good things. as boas obras. No, God, Jesus Christ, give you eternal life. Deus, Jesus Cristo, dá-nos a vida eterna. Jesus Christ give me that moment on Wednesday night. I remember when I got saved, God gave me the eternal life. E Deus deu uma vida eterna naquele momento em que eu tornei salvo. Jesus Christ is strong enough to keep me. E Deus e Jesus Cristo são fortes o suficiente para me manter. And then it says in the verse 28, they shall never perish. E vemos no versículo 28, e nunca hão de perecer. Well, why they not perish? Because they have everlasting life. E porquê que não perecem? Porque têm a vida eterna. And it says here, neither shall any man pluck them out of my hand. E ninguém as arrebatará da minha mão. My Father, which is in heaven, what is gave them to me is greater than all. O meu Pai que me deu é maior do que todos. Think about it. Pensem acerca disso. Losing your salvation, losing my salvation, this means somebody gonna come, beat God, and take you out from His hand. Isso significa que alguém viria, derrotava Deus e iria retirar-os da sua mão. Then we have a weak God. Então teríamos um Deus fraco. Then we have a weak salvation. E uma salvação fraca. And then I will be everything what I believe. I will question if it's true or not. E tudo o que eu acredito seria questionável se era verdade ou não. But that's not the case. Mas esse não é assim o caso. God is strong. Deus é forte. Like Brother Adalberto sometimes pray and I like it. He's poderoso. He's como strong. o irmão Adalberto costuma orar, e eu gosto disso, que Deus é poderoso e forte.
He is the most poderoso, the most powerful God. Ele é o mais poderoso, o Deus poderoso, o único Deus. Nobody can get us Christian, saved people, from His hand. E ninguém pode retirar-nos a nós, salvos, pessoas salvas, das suas mãos. It is impossible. Romans 8:38. See, this is what John wrote. Em Romanos 8:38. No. This is what we read here in John wrote. In John. And now we read what Paul was saying. O que lemos aqui foi o que João escreveu e agora vamos ler o que Paulo disse. 8:38. Romanos 8:38 e 39. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Did you see that? It says nothing, literally, it enumerates everything what exists, included the angels, included principalities, included everything. He enumerated here, me, myself, everything included. Cannot take me out from God's hands. Tudo o que existe está enumerado aqui e nada poderá tirar-me das mãos de Deus, nem eu incluí. So God is able to keep me. Então Deus é capaz de me manter. Okay, and then point 6, we need to hurry up a little bit. E depois no ponto 6 precisamos acelerar um pouco. God never changes. This is simple. Deus nunca muda, isto é simples. People change. As pessoas mudam. Things change, weather change here in Portugal a lot. As coisas mudam, o tempo muda, especialmente aqui em Portugal. But one thing is always the same. Mas uma coisa é sempre igual. God. Deus. God never changes. Deus nunca muda. When I hear people, well, this was the Old Testament. Is God now New Testament God or what? It changed? Quando as pessoas falavam que era do Velho Testamento, então, mas agora o Deus é diferente neste Novo Testamento. Oh, there was an old time, but now it's 2024. Mas isso era nos velhos tempos, agora estamos em 2024. I have news for you. Eu tenho notícias para vocês. It's not 2024 in heaven. Não é 2024 no céu. It's just it in heaven. It's just that's it. No time. No céu não existe tempo. It's not 20. In heaven we don't have a calendar. No céu não existe um calendário. That's why this song when it says we've been there 10,000 years, that's a wrong thing. It's a good thing, but it's wrong. Por isso, quando a música diz que estivemos lá há 10 mil anos, é uma boa música, mas está errada. We will not be there 10,000 years. We will be there forever. Nós não vamos estar lá há 10 mil anos, vamos estar lá para sempre. God is outside the time. Para Deus não existe tempo. But He never changes. Mas Ele nunca muda. He will never change. Ele nunca mudará. So when He said, I give you this, I give you salvation, I give you eternal life, Então, it will never change. quando Ele diz que vos dá isto ou aquilo, que vos dá a vida eterna, Ele nunca muda. If I tell you I give you something, I might change my mind. Se eu vos disser que vos vou dar algo, eu posso mudar a minha ideia. No, so God. Mas não com Deus. It's important to know that God never changes. É importante saber que Deus nunca muda. Hebrews chapter 13. Em Hebreus We have to hurry 13. up, but one verse, it's simple verse, but it shows here that God is always the same. Hebrews 13:8. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. See, when I hear people, well, yeah, but no. Jesus always was Jesus. Jesus always was the Son of God. Jesus sempre foi o Filho de Deus. He in the Revelation said, I am the Alpha and the Omega. Em Apocalipse diz que eu sou o Alfa e o Ômega. This means I am in the beginning and at the end. Isso significa que eu sou o princípio e o fim. Jesus in God is the Son of God. He was from the creation of God. John chapter 1 is very clear. Jesus é o mesmo, ele esteve na criação de Deus, como em João 1 é bastante claro. And then at the end of Revelation, Jesus Christ, Son of God, the end of times. E também Jesus Cristo em Apocalipse também é o mesmo, até o final dos tempos. Ele nunca muda. So I don't serve a God who will change His mind. I give you salvation, but I might take it back, might change something between the contract, what I have now. It's forever, it's permanent.
Deus não é um Deus que diz que nos dá a salvação e depois pode mudar. O que Ele nos dá é para sempre. God never changes. Deus nunca muda. One more thing, Christ promised He will bring us back to heaven. Not back to heaven. When we come back, will bring us to heaven. E Jesus promete quando voltar que nos levará para o céu. He said, I will come back. Ele diz que voltará. Hey, you are my son, you are my daughter. I will come back for you. Tu és meu filho e minha filha, eu voltarei para ti. And where I am, you will be with me too. E quando eu voltar, tu estarás comigo. See, people they don't realize God will come back. As pessoas não percebem que Deus voltará. They live like Jesus for voltará. us, they on earth. Viverão para sempre They no live céu. like never matter. Que eles vivem e não se importam No, com isso. God will come back. Mas Jesus voltará. We read only one, Revelation 22:7. Em Apocalipse Revelation 22:7. 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Did you see that what it says? It says, "Behold, I come quickly." Eu venho rápido, eis que presto venho. Yeah, it's 2000 plus years since Jesus was here last time. E já, When he was here with the salvation. e já passaram muitos anos desde que Jesus Cristo esteve aqui. But he will come back. Mas Ele voltará. And if you are saved, E se forem salvos, he will not forget you. Ele não se esquecerá de vocês. And if you're already dead in Christ, E se já estiverem mortos em Cristo, the Bible says you're gonna be sleeping and then open your eyes, we'll be there with the Jesus. It's like a sleeping mode. estarão como que a dormir e abrirão os olhos para estarem com Jesus. That's what I said to the Irma Lloyd before she goes to the Lord. Foi isso que eu disse à irmã Lloyd antes dela partir para o Senhor. Is to be absent from the body, is to be present with the Lord. Is to be absent from the body. This means when you're not here, Quando já estão fora do corpo, you are with the Lord. estarão com o Senhor. É isso que diz a Bíblia. So we close with this, our Bible study, this subject. Então vamos finalizar o nosso estudo bíblico com isto. But it's sure, our salvation is sure. Mas a nossa salvação é segura. And you can trust God with your salvation. E nós podemos confiar em Deus com a sua salvação. If you can't trust God, you cannot trust nobody. Se não podem confiar em Deus, então não podem confiar em ninguém. Amen? Amém. I have here one more thing for the members. Tenho mais um assunto para os membros. This is the budget. Este é o orçamento. I can give you one. Look at that, study it, put on the pillow, dream about it, and next week we will vote on it. Olhem para ele e estudem-no e na próxima semana vamos votar no mesmo.